Sejam bem-vindos ao canal Entre Fontes e Fatos na Política. Aqui, vamos explorar diferentes pontos de vistas, questionar as notícias e entender o que realmente está por trás dos acontecimentos políticos no nosso país. Vamos à conversa de hoje. Peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Hoje, vamos falar sobre um tema que nem sempre é reconhecido dessa forma, mas se faz presente no nosso dia a dia, o chamado assassinato de reputações. As fontes analisadas tratam desse tema e explicam que isso se trata de um conjunto de estratégias planejadas. São ações organizadas que combinam o uso do sistema jurídico, da mídia e da manipulação da opinião pública para destruir a imagem pública e a credibilidade de uma pessoa. Embora a prática de difamar os adversários seja antiga, o conceito moderno de assassinato de reputações ganhou uma forma mais estratégica e sistematizada ao longo do século XX. Esta é uma ferramenta que começou a ganhar força lá nos Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 1940, em debates públicos ligados à propaganda e às guerras psicológicas. Esse tema, o assassinato de reputações, se conecta diretamente a um outro conceito importante que foi abordado pelas fontes, o lawfare. Apesar dessa prática já existir há muito mais tempo, o termo lawfare foi formalizado academicamente em 2001 pelo coronel das Forças Armadas dos Estados Unidos, Charles Dunlop Jr., em um artigo que analisa as formas modernas de conflito. De maneira simples, o lawfare é o uso estratégico do sistema legal, da mídia, como uma arma para desgastar, paralisar ou destruir um adversário, sempre sob uma aparência de legalidade. O lawfare funciona como uma ferramenta dentro da estratégia de assassinato de reputações. O material analisado também faz referência a outros pensadores clássicos, desde Sun Tzu em A Arte da Guerra, com a ideia de vencer o inimigo sem um combate direto, passando por Nicolau Maquiavel em O Príncipe, ao destacar a importância da aparência e da imagem pública. Outros pensadores mais recentes, como Walter Lippmann, em Opinião Pública, em que ele discute os estereótipos, e Edward Bernays, em Propaganda. Aqui ele analisa a manipulação consciente da opinião pública. No Brasil, esse tema aparece com destaque na obra de Romeu Tuma Jr., intitulada Assassinato de Reputações. Nesta obra, ele se aprofunda nesse tema. O autor relata ter sido alvo dessas práticas de assassinato de reputações e traz uma nova expressão que foi criada por ele, a expressão vitaminar inquéritos, que significa inserir informações falsas ou distorcidas em reportagens, notícias ou processos judiciais, para dar aparência de autenticidade a acusações frágeis. Ele também alerta para o perigo dos tribunais de opinião pública que se formam na internet. As fontes mostram que essas táticas passaram por uma evolução histórica. Elas começaram com Marco Túlio Cícero, em A Retórica na Roma Antiga, e seguem pelas guerras de panfletos, movimento religioso que aconteceu durante a Reforma Protestante no século XVI. Essas táticas se solidificam no século XIX e XX, com o desenvolvimento da teoria da propaganda. Nesse período, a propaganda deixa de ser uma prática informal e passa a ser uma ferramenta sofisticada, baseada na psicologia das massas e nos avanços da comunicação. O macartismo é um exemplo clássico desse processo, um período marcado por perseguições políticas, acusações sem provas e histeria coletiva, usada para silenciar opositores. Trata-se de um ataque em massa, com objetivo claramente político. Hoje, vivemos a era digital, em que boatos, vazamentos seletivos e informações sem qualquer checagem se espalham em velocidade explosiva e com alcance global. As fontes são claras ao apontar que esse ambiente da era digital favorece os linchamentos virtuais, dossiês falsos, reportagens plantadas e campanhas coordenadas. As formas de ataques variam, mas o objetivo é sempre o mesmo: destruir a reputação da vítima. As consequências são profundas. O dano moral e psicológico pode ser devastador. Romeu Tuma Jr. fala em morte moral, causada por julgamentos midiáticos e virtuais que atropelam qualquer direito de defesa. É uma prática antiga de destruir a reputação da vítima, mas ficou potencializada de forma extrema pela tecnologia atual.
Diante disso, torna-se essencial compreender e como evitar se tornar um agente da desinformação. As fontes utilizadas nesse vídeo apresentam orientações práticas para não cairmos nessa armadilha. O princípio central dessas orientações é a cautela. Agir com calma, pensar antes de agir ou reagir e assumir a responsabilidade pelo que se compartilha. Isso são atitudes fundamentais. Então a orientação é simples: pare, respire e suspenda o julgamento inicial e não compartilhe de imediato. Antes de qualquer ação, verifique se a informação é verdadeira. Busque em fontes confiáveis, como agências de checagem de sua preferência e veículos de comunicação reconhecidos. Veja se em outros meios de comunicação sérias também estão tratando do mesmo assunto. Não compartilhe conteúdos sobre os quais não haja certeza de veracidade. Outro cuidado importante é observar quem está divulgando a informação e quais são os interesses por trás dela. O que a pessoa ganha com essa informação? Analise a origem da narrativa. Sempre que possível, verifique as informações usando busca reversas e ferramentas de análise. Acima de tudo, espere antes de compartilhar, especialmente quando o conteúdo parecer sensacionalista ou chocante demais, pois nesses casos o risco de manipulação é maior. Mesmo com a velocidade das informações nas redes sociais, checar antes de compartilhar continua sendo essencial. Por isso, adote o princípio da desconfiança mínima. Então desconfie do que parece bom ou ruim demais. Essas práticas podem configurar crimes contra a honra, como a calúnia, difamação ou injúria. Por fim, as consequências da desinformação vão além do indivíduo. Esse fato está ligado ao cancelamento e ao linchamento virtual, promovido por verdadeiros tribunais digitais sem controle legal, mas com forte impacto na saúde mental das pessoas. O assassinato de reputações faz parte de uma tática mais ampla, que combina sistema legal, mídia e tecnologia para minar os adversários, e muitas vezes sem provas concretas. Diante de tudo isso, chegamos à conclusão que o assassinato de reputações não se trata de um único ato, mas de um processo estruturado e cumulativo, que ocorre principalmente na interseção entre o sistema jurídico, a mídia e a opinião pública. Antes da conclusão de investigações ou julgamento, pessoas ou grupos passam a ser apresentados publicamente como culpados, substituindo a presunção de inocência por uma presunção social de culpa. Processos, prisões, denúncias e audiências deixam de ter apenas a função jurídica e passam a operar como mensagem pública, transformando o próprio processo em punição. Informações parciais ou fora do contexto são divulgadas de forma estratégica, enquanto emoções fortes, como medo, indignação ou ódio, são ativadas para reduzir o pensamento crítico da sociedade. A repetição constante do nome do alvo, associado a crimes, cristaliza a narrativa, e o rompimento do veículo profissionais, políticos e sociais torna essa pessoa socialmente indefensável, mesmo sem a condenação. Os resultados desses processos são profundos e duradouros. Os danos a reputações tendem a ser irreversíveis. Mesmo após absolvições ou anulações, o nome permanece ligado ao escândalo e as correções não têm o mesmo alcance das acusações. A imagem pública raramente é restaurada. A reputação morre antes da verdade aparecer. Soma-se a isso danos econômicos, como a perda de renda, emprego, patrimônio e os altos custos jurídicos. No plano institucional, há perda de confiança na justiça e na imprensa, normalização de abusos legais e enfraquecimento da democracia e do Estado de Direito. Coletivamente, instala-se uma cultura de linchamento moral, redução do pensamento crítico, polarização, intolerância e aceitação da injustiça como espetáculo. Esses casos mostram que o assassinato de reputações ocorre quando o julgamento social vem antes da verdade. A narrativa vem antes da prova e a punição vem antes da sentença, sem necessidade de uma conspiração formal, bastando convergência entre interesses da mídia, do sistema jurídico e a emoção coletiva. E fica a reflexão final. Como podemos, individualmente ou coletivamente, construir, especialmente no ambiente online, um espaço que valorize a busca pela verdade, o respeito e o diálogo em vez da lógica do ataque e da aniquilação? Uma pergunta fundamental para todos nós. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui. Nos veremos nos próximos vídeos.